Vídeos e fotos que circularam nas redes sociais nos últimos dias em Juína trouxeram grandes alvoroços na população. O material em questão se trata de centenas de peixes sofrendo com falta de oxigênio na água do Rio Perdido. A partir de então, muitas indagações foram feitas. O que estaria causando a falta de oxigênio no rio? Será um fenômeno natural? Ou será uma ação humana? Em busca de respostas, a TV Amplitude acompanhou um trabalho desenvolvido pelo representante da SEMA e também pelos alunos do IFMT Campus Juína. O engenheiro agrônomo Tiago Batista, analista da SEMA, destacou as reclamações que o órgão tem recebido por parte da população. No intuito de identificar as causas da falta de oxigênio na água, foi feito visita in loco e realizado coleta de material para análise. A gente tem recebido algumas reclamações em relação aos peixes no Rio Perdido, aqui que eles estão com falta de oxigênio, né? Visivelmente em alguns trechos ali, em alguns momentos do dia, principalmente na parte da manhã, né? E aí, como atividade para tentar identificar a causa, a gente veio nos principais pontos que podem estar causando problema, que seria na estação de esgoto, ali no ponto de lançamento na ponte do rio de cima, né? E aqui embaixo, abaixo do frigorífico, né? Para tentar verificar. Visualmente, aparenta não ser essas duas empresas que estão provocando o problema, ou pode ser natural, por causa da chuva que deu recentemente e esse aquecimento que está tendo muito calor, né? Recentemente. Mas ainda seria necessário percorrer o rio aqui para ver se não tem algum outro problema, né? Lembrando que esse rio é a principal fonte de água da cidade, né? É um dos rios é o rio mais importante da cidade, né? A cidade toda depende dele para sedentação, né? O que a gente verificou na atividade aqui, está tendo muito descarte de animal morto, né? Beirando o rio e muito lixo, né? Então a gente pede encarecidamente que a população ajude a cuidar do rio. E todo mundo é fiscal, não é só o fiscal da SEMA que tem que cuidar, mas a população toda, né? E evitar que joguem lixo e animais mortos beirando a nossa água, né? A gente precisa dela. Agora, esses dados preliminares, o que serão feitos com eles? A gente vai encaminhar esses dados para Cuiabá para comparar com os parâmetros da CONAMA, né? Para ver se os dados de lançamento estão de acordo com a norma. Agora, Tiago, muitos populares não sabem qual que é a função daquele descarte de água que tem ali, daquela tubulação que vem da unidade de tratamento de esgoto. Aquilo ali é normal, é regulado, como que é? Sim, aquele cano, a tubulação de descarte de água que sai da estação de esgoto, ela é licenciada e é aquela forma de descarte, que existiria duas formas. Ou o descarte direto no rio, depois de tratado, né, com os parâmetros adequados, ou através de fertirrigação, né? Como não é feita a fertirrigação com aquele material, a gente ele é destinado direto para o Rio Perdido, daquela forma ali mesmo. O efluente tratado, ele está adequado? Então, a gente coletou agora os parâmetros do efluente tratado ali para tentar determinar se ele está dentro da norma ou não. Esse tipo de análise só é feito em Cuiabá? A gente repassa para o setor responsável, né, e ele diz se está ou não, né? Que tem as normas da CONAMA que tem que ser seguida. Fernando Santos é professor de Química do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína. Na oportunidade, ele ponderou sobre o trabalho de coleta realizado pelos alunos do IFMT. O objetivo do trabalho é analisar os motivos da falta de oxigênio nas águas do Rio Perdido e que tem deixado a população preocupada. A gente usou uma metodologia aqui usando uma sonda multiparâmetro. Essa sonda ela é uma sonda que a gente mede vários parâmetros, como condutividade elétrica da água, oxigênio dissolvido, também temperatura. Também a gente trouxe para cá hoje o turbidímetro para medir a turbidez dessa água. E esses são parâmetros que pertencem a um índice que chama Índice de Qualidade das Águas. Tá? Esse é um índice que ele é medido em todas as águas naturais, né, a nível de Brasil. Ele foi criado nos Estados Unidos para monitorar a qualidade das águas lá nos Estados Unidos e o Brasil adotou esse índice de qualidade das águas, né? E tem esse equipamento que é a sonda multiparâmetro que ela traz análise de todos esses parâmetros, né? Então a gente usando essa sonda a gente consegue determinar depois esse índice da qualidade das águas através desses resultados. Então foi essa metodologia que a gente utilizou, né? Essa metodologia dessa sonda com todos esses parâmetros de análise físico-química, mais a turbidez da água para a gente identificar, né, se realmente estava tendo uma influência desse material da ETE que é despejado no Rio Perdido e também para ver se tinha alguma influência do material aqui do frigorífico despejado no rio, né, para verificar se eles estavam alterando esse índice da qualidade da água.
Então foi retirado em 3 pontos. Sim, a gente fez uma análise lá na saída da ITE, né, a saída que cai diretamente no Rio Perdido. A gente analisou os parâmetros somente desse resíduo, né, da ITE. Depois a gente analisou um parâmetro um pouco antes dessa queda desse resíduo, né, os parâmetros só do Rio Perdido. E em seguida a gente analisou também no decorrer ali depois dessa inserção desse resíduo uns 60 metros descendo o Rio Perdido para ver como que estava a qualidade da água nesse outro ponto. Né? E aí a gente teve também uma medição em um quarto ponto que foi aqui próximo do lançamento de efluentes do frigorífico. Né? Então a gente fez essas 4 análises, essas 4 medições para verificar como que estava a qualidade da água do Rio Perdido, né, nesses pontos. Agora as análises continuam ou como que vocês vão proceder nesse caso? Então, a princípio a gente não observou nenhuma alteração lá em cima, né, lá próximo da ITE, né, os parâmetros foram dentro do que a legislação pede, né, o Thiago comentou que vai ser também levado esses parâmetros lá para a SEMA, lá em Cuiabá, né, para fazer uma análise mais minuciosa para os técnicos que tem lá na SEMA, só que a gente a princípio não encontrou, né, lá na parte superior, lá perto da ITE, nenhum problema, né, a princípio, observando esses parâmetros. Só que nessa parte daqui de baixo a gente tem uma água um pouquinho mais suja, né, com a turbidez um pouco mais alta. A gente também viu alguns parâmetros que estão um pouco acima ou próximo do limite máximo, né, determinado pelo CONAMA. E nas próximas semanas uma atividade que a gente vai desenvolver estar fazendo um monitoramento dessa parte aqui mais baixa até lá em cima para ver o que tem no leito do rio que pode estar ocasionando isso, né, essa mudança. Porque nessa parte mais baixa que a gente observou uma qualidade um pouquinho pior da água. Né? Então a gente vai percorrer, o nosso objetivo nas próximas semanas é percorrer o rio, né, verificar se isso é influência da matéria orgânica, que a gente tem em grande volume, né, no rio nesse momento. Né? Essas primeiras chuvas trouxeram muito material, né, muito material orgânico estava no entorno do rio. Né? A gente tem aqui o Rio Perdido, nem toda a área dele é totalmente protegida, né? Tem muita área que entra muito detrito para o rio, né? Isso desde detrito de atividade agropecuária, né? Da própria matéria orgânica das árvores aqui do entorno. Então essa qualidade ruim nesse ponto pode ser influência desses detritos. Tá? Então a gente vai fazer uma análise minuciosa dessa parte até próximo lá da ITE para estar verificando e estudando melhor qual que é a condição do rio em todo esse trajeto, né? Para daí a gente ter uma conclusão final dos resultados.